porque certamente nós levaremos muito tempo para tapar os buracos abertos pela corrupção e pela incompetência dos últimos anos neste país. Nosso apoio integral à Operação Lava Jato, ao ministro Sérgio Moro, ao procurador Deltan Dallagnol, é uma força-tarefa que faz com que os seus integrantes, que cumprem uma missão histórica no país, tenham que estabelecer relacionamento, troca de ideias, estabelecimento de estratégia. Isso não é crime, isso não é imoral. Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, os que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, mais do que nunca, justiça e liberdade para o presidente Lula, Lula livre. Mas, senhor presidente, este Senado, na próxima semana, vai receber o senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se ainda for ministro da Justiça. Mas eu creio que quem prestará depoimento à Comissão de Constituição e Justiça na semana que vem não será mais aquela figura messiânica, revestida de aura imaculada, um verdadeiro semideus, aquele super-herói da República de Curitiba, como ele se vendia ao Brasil. Quem virá aqui para dar esclarecimentos a esta casa sobre as graves acusações de desvios de conduta e infrações escandalosas é uma figura diminuída, acuada, desnudada da forma com que sempre se apresentou. É, enfim, um ministro refém dos próprios atos. Sérgio Moro assumiu a cadeira do Ministério da Justiça, hoje fica claro, como retribuição pelos serviços que prestou à eleição de Jair Bolsonaro. As mensagens trocadas entre ele e os procuradores da Lava Jato deixam isso muito claro. Houve toda uma articulação para prender Lula. Então, líder nas pesquisas, condenado sem provas, como parece reconhecer o próprio procurador Deltan Dallagnol. Houve uma busca de testemunhas de última hora. Houve já com Lula preso uma trama para impedir sua entrevista autorizada pela Suprema Corte, com a intenção de que sua fala não ajudasse a Haddad e de que o PT não voltasse ao governo. Tudo indica que Moro acertou sua vida com Bolsonaro, os cargos que queria ainda como julgador, e usou a toga para essa negociação. Ultrajou o Poder Judiciário e o Estado Democrático de Direito para fazer barganha e negociatas com a finalidade de uma locupletação pessoal. Fez exigências sobre o Ministério da Justiça. Quis carta branca para montá-lo e aparelhá-lo da forma como bem entendesse. Me comunicando que a ordem do dia será iniciada às 17 horas, tendo em vista uma solicitação do senador Jorginho Melo, que nesse momento preside uma comissão de desburocratização MP e que, naturalmente, iniciada a ordem do dia, ela teria de ser suspensa. Então pediu 40 minutos, às 17 horas, Sua Excelência, presidente Davi, estará aqui. Enquanto isso, vamos seguindo com os pronunciamentos e, desse modo, concedo a palavra com muita honra e prazer ao senador Álvaro Dias. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente Anastasia, senhores senadores, senhoras senadoras, a Operação Lava Jato surgiu como grande esperança de uma nova justiça nesse país e tornou-se rapidamente a prioridade nacional. Conseguiu alterar o conceito arraigado no inconsciente coletivo de que a justiça no Brasil servia para prender pobre, especialmente negro, e jamais alcançava os ricos e os poderosos, as autoridades especialmente. Com a Operação Lava Jato, esse cenário mudou e o conceito foi alterado. Os tubarões da corrupção foram para a cadeia. Autoridades da política, autoridades de todas as áreas no país, empresários, empreiteiros, banqueiros, ex-governadores, ex-ministros, ex-parlamentares, enfim, autoridades foram presas. E a esperança da população de uma nova justiça se consolida. Não há dúvida de que a Operação Lava Jato vem enfrentando desde o início conspiradores. A conspiração tem sido presença constante no itinerário percorrido pelos policiais, pelos procuradores, pelos julgadores. Mais do que nunca agora, a conspiração se faz presente. Quando uma invasão criminosa, bisbilhotando a intimidade de duas autoridades de prestígio nacional, afronta a nossa inteligência, pratica aquela tentativa de desqualificar quem denuncia e quem julga, na esperança de absolver
os criminosos. Conspiração visível. Há aqueles que preferem combater o juiz e o procurador a denunciar o crime da invasão, que foi programada, que foi arquitetada deliberadamente com objetivo escuso de, quem sabe, fornecer missão a advogados na defesa de criminosos que foram presos em razão de condenações, com provas cabais e definitivas, insofismáveis, irreversíveis, que passaram pela primeira instância, pela segunda instância e chegaram também aos tribunais superiores, ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal. Não haverá reversão, até porque nos diálogos criminosamente revelados entre Moro e Deltan Dallagnol, nada há que possa comprometer a imparcialidade, a vida na condenação de criminosos em decisões judiciais competentes. Não há. A legislação avançou. Nós temos hoje uma legislação moderna que estabelece, sim, a interação estreita entre agentes públicos encarregados da missão de investigar, julgar e condenar criminosos. Eles não estavam investigando para julgar meliantes insignificantes, pequenos, assaltantes da esquina, ladrões de botecos. Estavam enfrentando uma organização criminosa que assaltou o Brasil no maior escândalo de corrupção da nossa história. A nossa legislação de combate ao crime organizado proporciona a delação premiada, as ações programadas, a infiltração de investigadores. E, obviamente, nestas ações, especialmente a ação programada, há que se estabelecer uma interação entre os agentes públicos envolvidos na investigação e no julgamento. É evidente que a legislação de combate ao crime organizado possibilita esta interação. É preciso estabelecer estratégia, buscar caminhos de maior eficiência para alcançar os objetivos. Eu não tenho dúvida, o Brasil não está preocupado se Moro conversa com Deltan Dallagnol ou não conversa. O Brasil está preocupado com a corrupção, com o assalto que desarrumou as contas públicas, que devassou as finanças, que, lamentavelmente, levaram o país a uma situação de infortúnio, de temor em relação ao seu futuro, porque certamente nós levaremos muito tempo para tapar os buracos abertos pela corrupção e pela incompetência dos últimos anos neste país. Nosso apoio integral à Operação Lava Jato, ao ministro Sérgio Moro, ao procurador Deltan Dallagnol, é uma força-tarefa que faz com que os seus integrantes, que cumprem uma missão histórica no país, tenham que estabelecer relacionamento, troca de ideias, estabelecimento de estratégia. Isso não é crime, isso não é imoral. É evidente que é possível que um ou outro jurista veja imoralidade, veja ilegalidade, mas esse preciosismo jurídico, nesta hora, não faz frente à aspiração nacional de que se combata a corrupção para valer neste país e que o Brasil possa mudar para melhor. O que se espera da autoridade pública brasileira, nesta hora, é a coragem de enfrentar esta
corrupção que se instalou em todos os segmentos da administração pública brasileira e que não será evidentemente combatida sem ações rigorosas, sem a solidariedade, sem o apoio popular. É evidente que nós admitimos a hipótese, por exemplo, de discutirmos uma legislação de abuso de autoridade. É isso que se prega neste ambiente que vivemos, da Câmara e do Senado. No entanto, se nós admitimos discutir uma legislação de abuso de autoridade, não podemos adotar essa providência com o objetivo de limitar a ação de investigação, a ação da denúncia, da eventual condenação, do julgamento, enfim. Não, o objetivo não pode ser atemorizar aqueles que investigam e que julgam. Nós podemos discutir uma legislação de abuso de autoridade no contexto das medidas de combate à corrupção, que foram inicialmente sugeridas em número de 10 e que depois passaram a ser 70, num trabalho do Ministério Público, valendo-se da experiência rica proporcionada pela Operação Lava Jato. No contexto da discussão do debate e da deliberação sobre medidas de combate à corrupção, nós concordamos com o debate sobre uma legislação de abuso de autoridade. E, ao final, quando se fala em CPI para investigar Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eu respondo: eu não assino CPI para investigar aqueles que cumprem o dever de combater a corrupção no país. Eu assino CPI para investigar a corrupção e os corruptos. Muito obrigado, senhor presidente. Senador. Pois não. Senador Jorge Cajuru, com prazer, embora eu esteja falando como líder e o regimento não possibilita a parte, mas é uma satisfação conceder a Vossa Excelência com a condescendência do nosso presidente. O presidente é sempre condescendente. Mas permita-me, senador Álvaro Todos os Dias, trazer aqui, após esse seu riquíssimo pronunciamento, uma declaração dada por um dos maiores procuradores federais deste país, doutor Hélio Telho Correia Filho, em seu Twitter, agora à tarde. Ele diz o seguinte: falsos garantistas têm defendido o uso de provas obtidas por meios criminosos para beneficiar condenados. Isto concederá um salvo-conduto para organizações criminosas invadirem celulares, computadores, gabinetes, casas de juízes, procuradores e policiais em busca de provas. Isso é um resumo de tudo que o senhor bem colocou. E antes, subi à tribuna para dizer, o ministro Sérgio Moro, enquanto juiz, ele investigou e colocou na cadeia quem roubou, quem cometeu delitos. Ele nunca roubou, ele nunca cometeu delitos, né? Então, uma CPI, como por exemplo a do Judiciário, a da toga, que nós dois defendemos veementemente com mais 27 colegas, né? Essa sim é que precisa sair incluir, e que não sai, né? Senador Cajuru, pode até se incluir esse fato determinado, claro, se desejarem. Exato. Mas que se realize então a CPI Lava Toga. Não apenas em relação a esse fato, porque por si só esse fato não justifica. Concordo, parabéns. Agradeço a Vossa Excelência, senador Cajuru, que sempre com muita lucidez interpreta com consciência e responsabilidade cívica os movimentos que ocorrem nesta hora dramática para o país. Porque nós estamos, obviamente, aqui sob os olhares da nação. E nós não podemos tergiversar, nós não podemos escamotear a realidade que vivemos. Não há no diálogo de Moro e Deltan nada que possa ser usado como pretexto para anulação de provas.
E, aliás, é bom dizer, a imparcialidade do juiz está desenhada no fato de ter ele recusado mais de 50 solicitações do procurador Deltan Dallagnol. Se houvesse um conluio entre ambos, certamente nenhuma das solicitações do procurador seria recusada pelo juiz Sérgio Moro. Esse fato, por si só, elimina qualquer hipótese, qualquer suspeição de parcialidade por parte do julgador. E repito, ele não julgou só. Ele não foi solitário no julgamento. O julgamento que proferiu passou pela Justiça de Segunda Instância, com o desembargador Gebran, que é também paranaense, e apresentou diante da nação, na televisão, o seu relatório propondo a condenação, reafirmando a condenação, elevando a pena, com provas cabais e definitivas, provas materiais, documentais, testemunhais. Não há como desejar uma reversão de expectativa em relação a uma decisão judicial competente, comprovadamente competente. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Senador Álvaro Dias, por gentileza, uma parte breve, muito breve, o tempo já está se esgotando, mas eu quero lhe parabenizar de coração mesmo, de coração, por mais uma vez Vossa Excelência subir à tribuna e tocar, defender a Operação Lava Jato, defender esse grande patriota, esse grande brasileiro que é o juiz Sérgio Moro, assim como o procurador Dallagnol. Eu me sinto assim extremamente orgulhoso, feliz de participar desse momento da história do Brasil, um momento que está acontecendo uma verdadeira limpeza, em busca da ética, da verdade. E a Operação Lava Jato, ela é um verdadeiro patrimônio, e coloque patrimônio isso do povo brasileiro. Quantos corruptos, nunca a gente tinha uma onda, uma lavagem de corruptos como aconteceu a partir da Operação Lava Jato. Quantos bilhões foram recuperados do povo brasileiro, desviados, roubados do povo brasileiro a partir da Operação Lava Jato. Então, eu acredito que, como o senhor muito bem colocou, foram mais de 50 pedidos, solicitações do Deltan Dallagnol para o ministro Sérgio Moro, negados. Então não pode se considerar absolutamente conluio, né? São dois combatentes da corrupção brasileira que em todos os partidos, não foi um partido definido, mas teve sentença da Operação Lava Jato, né? Se não foram presos alguns de alguns partidos, é porque parou em alguma instância, no Supremo Tribunal Federal, em alguma outra instância, mas o trabalho, o dever de casa foi feito pelo juiz Sérgio Moro, pelo Deltan Dallagnol e por tantos outros que fazem parte dessa brilhante operação Lava Jato, que nós temos orgulho de ter aqui no Brasil e que ela avance, porque tem muito mais gente, senador Álvaro Dias, tem muito mais gente para ser presa ainda. Então, que ela continue avançando com todo o apoio dessa casa, com o apoio do povo brasileiro, e nós estamos aqui para, mais uma vez, colocar todo o nosso apoio à Operação Lava Jato, a esses grandes brasileiros, o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Eduardo Girão. Nós agradecemos ao Ceará, que enviou Vossa Excelência a esta casa para valorizar essa instituição e se colocar ao lado do bem na luta contra a corrupção. Eu concedo com prazer, com a permissão do meu presidente Anastasia, a parte ao senador Oriovisto Guimarães, que é do meu estado, Paraná, também a senadora Sônia. Quem vai primeiro? As mulheres primeiro. As mulheres primeiro, claro. As mulheres, depois o senador Oriovisto, que é um cavalheiro. E o senador Flávio Arnes também. Eu quero parabenizar
Vossa Excelência, e dizer que é aquilo mesmo, se tiver que ter a lava-toga, que inclua mais um fato determinante. Não é esse o problema, não. Tanto que o juiz, que o nosso ministro Sérgio Moro, sim, ele vem até a casa na próxima semana, já se disponibilizou a dar toda e qualquer explicação, não está se furtando. Então, na verdade, o que existe é uma vontade muito grande de acabar com toda a Operação Lava Jato, macular tudo por causa de um fato. E se esses fatos realmente podem prejudicar a Operação Lava Jato, por que já não soltou tudo? Solta tudo então. Entrega tudo, mostra os pontos principais, se houve algum conluio, mas enfim, então o senhor explicou muito bem tudo o que aconteceu, deixou muito claro a diferença entre uma coisa e outra. É natural que juízes e promotores conversem, como conversa com advogados. Muitas vezes os juízes vão para a comarca sem conhecer ninguém, logo que passam no concurso. A primeira pessoa que ele faz a amizade geralmente é um membro do Ministério Público. É natural, mas na hora de trabalhar, tanto que foi mostrado isso de uma forma muito tranquila, que o próprio Ministério Público não levou tudo o que pediu, e não levou muita coisa. Então, é importante que o povo brasileiro entenda o que está acontecendo e aquela vontade subreptícia de acabar de vez com a Operação Lava Jato. E, de novo, vamos cobrar a lava-toga. Vamos cobrar que o nosso presidente decida sobre isso, porque não tem mais condições da gente... A gente não tem resposta. Todos os dias eu sou cobrada nas redes sociais, nas ruas, que atitude que nós vamos tomar em relação à lava-toga. Então, quem não deve, não teme, né? E não deve, não teme. E por isso que o juiz Sérgio Moro, nosso ministro, está vindo. Então, parabéns para ele, que tem essa coragem, vai enfrentar. E... interessa esse vazamento, né? A quem interessa o vazamento, né? E aí não discute-se o mérito, por causa de uma forma ali, né? Acabou tudo, virou o criminoso, foi para cima dele, né? Então é isso. Obrigada. Eu agradeço a senadora Soraya, que é especialista, advogada, militou e certamente tem uma larga experiência para poder apresentar esse depoimento com tanta firmeza e lucidez. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu vou passar uma parte ao senador Elvis. Antes, me lembrei há pouco de uma frase do ex-governador de Pernambuco, saudoso Miguel Arraes. Ele dizia: quando o conteúdo é bom, se a forma está contaminada, jogue fora a forma, mas preserve o conteúdo. O que vale é preservar os esforços na luta contra a corrupção no país, porque o Brasil não alcançará índices de desenvolvimento econômico compatíveis com as suas potencialidades se não combater para valer a corrupção. E eu concedo com satisfação a parte ao senador hoje ouvisto. Obrigado, senador Álvaro Dias. Eu peço essa parte para me congratular com o seu pronunciamento, para me solidarizar, para dizer que faço minhas as suas palavras. Nós estivemos ontem, eu e o senador Flávio Arns, com o ministro Sérgio Moro. Já tive a oportunidade de hipotecar a solidariedade a ele, assim como o senador Flávio Arns também, pessoalmente. E quero apenas, sem querer substituir tudo que o senhor já disse e disse muito bem, apenas complementá-lo, dizendo da minha estranheza de ver que aqueles que desprezaram todo e qualquer preceito ético, aqueles que desprezaram a própria lei, falam e agem como se os bilhões desviados da Petrobras, que foram materialmente devolvidos e comprovados que houve ilícito, como se nada disso tivesse existido, como se fosse tudo fruto de uma conspiração do ministro Sérgio Moro. Ele conspirou tão bem que gerou bilhões e bilhões de reais em contas que não deveriam ter um centavo. Ele conspirou tão bem que colocou na cadeia uma das pessoas mais ricas desse país. Ele conspirou tão bem que contrariou
os próprios promotores que recorreram contra as sentenças dele, não só tiveram negadas, como muitas das sentenças dele, houve recurso à segunda instância contra a decisão dele por parte do Ministério Público. Então, não é quem assalta a nação, não é quem ignora totalmente a ética e que depois contrata uma organização criminosa internacional para grampear telefones que tem moral para me vir falar em conspiração de um homem como Sérgio Moro. Sabe, é de um absurdo tão flagrante, é uma coisa tão grotesca que o resultado dessa tentativa claramente orquestrada seria o quê? Seria Sérgio Moro e Dallagnol na cadeia e todos os prisioneiros da Operação Lava Jato soltos. Isso seria a aspiração desses que querem condenar o juiz Sérgio Moro, que querem dizer que ele não agiu como deveria ter agido. Eu acho que há nesse país uma política antes e uma política depois da Lava Jato. Acho que há um povo brasileiro antes e um povo brasileiro depois da Lava Jato. Nunca o povo brasileiro teve uma consciência tão grande do conluio antiético, corrupto, absurdo que existia nesse Estado patrimonialista, onde o público e o privado se confundiam e onde os interesses políticos espúrios de projeto de poder que queriam se eternizar o poder e fazer disso uma Venezuela também se associaram a esses. Eu me congratulo e hipoteco total solidariedade ao juiz Sérgio Moro. Não vão conseguir derrubá-lo e muito menos a Lava Jato. Parabéns ao seu pronunciamento. Obrigado, senador Oriovisto. Com certeza, o Paraná soube escolher a dupla de senadores, Flávio Arnes e Oriovisto. É um estado que aposta muito nos seus representantes aqui. E ao ver esse depoimento do senador Oriovisto, eu concluo que ele não chega aqui como aluno, ele chega como mestre. E certamente nós aprenderemos muito com Oriovisto, assim como já aprendemos com Flávio Arnes no seu mandato anterior e agora retorna. Eu concedo com prazer a parte a Vossa Excelência, senador Flávio Arnes. A menção de que o senador Oriovisto chega como mestre é verdadeira porque ele é mestre, né? É professor, né? Foi professor a vida toda. E está aqui também como professor e mestre, mas não só ele, Vossa Excelência também. Somos, obrigado, assim, temos sempre elogios grandes à sua atuação, já lá atrás como governador, como senador, enfim, como político e como ser humano. Agora eu quero dizer o seguinte, que concordo inteiramente com as palavras que Vossa Excelência está pronunciando da tribuna, do Eduardo Girão, da senadora Soraya, do senador Oriovisto, né? Porque eu diria o seguinte, falei ontem já também na sessão do Congresso Nacional, uma nova página da história do Brasil começou a ser escrita com Sérgio Moro, Dallagnol, procuradores, Polícia Federal, Receita Federal, COAF, uma grande articulação de combate ao crime organizado na política, né? Na política também. Não é? Por quê? Porque a gente fala de crime organizado pensando nos bandidos aí de fora, mas o crime organizado pode estar inserido lá fora e também em todos os setores da sociedade. Foi muito interessante a reação das 70 pessoas, cerca de 60, 70 pessoas que estavam ontem com o juiz e ministro atual Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Fomos lá hipotecar total solidariedade. Até a expressão que o senador Oriovisto usou foi: nós estamos juntos para o que der e vier, porque ele com a equipe começou a escrever uma história em que o exemplo tem que vir de cima, de honestidade, de participação, de transparência, de combate à corrupção. E se nós do Brasil queremos um Brasil diferente, temos que prestigiar, valorizar,
consolidar o trabalho da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro e de tantas outras pessoas que se empenham ao máximo por isso. Então eu só quero até dizer para o Brasil, a partir do seu pronunciamento, senador Álvaro Dias, conclamar o Brasil. Vamos dizer, olha, vamos defender, chega de bandidagem, de malandragem, de aceitar o argumento de um bandido, né, que está aí sendo encoberto, sabe lá por quem, né, e ameaçando aquilo que nós consideramos de mais importante, que é uma sociedade honesta, que luta por cidadania, por direitos, e é isso que tem que acontecer no Brasil. Então, que o juiz Sérgio Moro, atual ministro e toda a equipe sejam ainda mais valorizados. O povo aplaudiu de pé, ontem o ministro, quando ele entrou na sala. E nós temos que aplaudir de pé, porque é gente assim que a gente precisa no Brasil. Parabéns, senador. Muito obrigado, senador Flávio Arnes. Quero agradecer. Segundos para eu concluir. Eu quero agradecer o presidente Anastasia pela concessão do tempo. O regimento foi alterado nesse momento para que nós pudéssemos travar esse debate. E eu concluo dizendo que o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol superarão essa tormenta com a tranquilidade dos justos e dos honestos. E certamente no dia 19, na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro Moro estará à disposição para responder a todos os questionamentos, em nome da dignidade, da decência e da honradez. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado aos aparteantes que enriqueceram o nosso pronunciamento.